Olá! Uma mulher chega ao balcão de um posto de saúde às 6 da manhã. Ela acordou às 4, pegou dois ônibus, está com uma senha na mão, número 47. Ela tem direito àquele atendimento. Está escrito na Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Artigo 196, palavra por palavra. Agora vejam, às 11 da manhã, o painel ainda mostra o número 23. Ao meio-dia, uma funcionária avisa: olha, as fichas do dia acabaram. Ela vai ter que voltar amanhã e acordar de novo às 4 da manhã. E a pergunta que fica: essa mulher é uma cidadã? Juridicamente, sim, lógico. Ela tem CPF, título de eleitor, o direito à saúde garantido no papel. Mas o direito que ela carrega na senha número 47 não virou um atendimento. Não virou uma consulta, não virou cuidado. Então, o que exatamente ela tem? Um direito ou a promessa de um direito? E qual é a diferença entre as duas coisas? Na fila, às 11 da manhã, com o corpo doente. Qual é a diferença? Hoje, a gente vai falar de uma palavra que todo mundo usa e quase ninguém define direito. Qual seria essa palavra? Cidadania. Uma palavra que aparece em propaganda de banco, em campanha eleitoral, em placa de escola e que de tão repetida virou quase um enfeite. Mas cidadania é uma das ideias mais poderosas e mais disputadas da história política. E entendê-la de verdade muda a forma como você enxerga a fila daquele posto de saúde. Vamos começar desfazendo o equívoco mais comum. Se você perguntar na rua o que é ser cidadão, a resposta mais provável é votar. Só que votar é importante e voltaremos a isso em episódios sobre democracia. Mas reduzir cidadania a votar é como reduzir a saúde a não estar internado. É uma parte minúscula de algo muitíssimo maior. Ser cidadão no sentido pleno é quatro coisas ao mesmo tempo. É pertencer a uma comunidade política. No caso, fazer parte de um nós. Nós, entre nós, todos nós. É ter direitos reconhecidos que podem ser exigidos, não apenas pedidos como favor. É assumir deveres, porque cidadania não é só o que recebo, é também o que eu devo. E é poder reivindicar proteção contra o arbítrio, ou seja, aquela decisão arbitrária, é aquela decisão de alguém que simplesmente te impõe alguma coisa de forma injusta. Então, essa proteção contra o arbítrio, inclusive contra o arbítrio do próprio Estado. Repare que votar não está sozinho em nenhuma dessas quatro dimensões. Votar é um instrumento, a cidadania é a condição completa. Para entender como essa condição se construiu, preciso te apresentar um pensador que ainda não apareceu nesse conjunto, né, de vídeos que estamos postando em relação a este curso. Esse pensador, que é um sociólogo inglês, chama-se Thomas Humphrey Marshall. Em 1950, Marshall fez algo simples e genial. Ele percebeu que a cidadania não nasceu pronta. Ela foi construída em camadas ao longo de séculos, uma conquista de cada vez. E ele identificou três camadas. A primeira camada são os direitos civis: o direito de ir e vir, de expressar o que se pensa, de ter uma religião ou nenhuma religião. O direito à propriedade, o direito a um julgamento justo. São os direitos que protegem o indivíduo contra o abuso, contra o arbítrio, especialmente o abuso do poder. Na Inglaterra, Marshall situa essa conquista sobretudo no século XVIII. A segunda camada são os direitos políticos. O direito de votar, de ser votado, de se organizar, de participar do poder. Note que essa camada vem depois da primeira. Primeiro, as pessoas conquistaram o direito de existir livremente. Só depois conquistaram o direito de participar das decisões. E a terceira camada, a mais recente e a mais frágil, são os direitos sociais. O direito à educação, à saúde, à previdência, a um mínimo de bem-estar material.
Essa é a camada do artigo 196, do posto de saúde, da senha número 47. É a camada que diz: não basta ser livre e poder votar. Se você está doente sem atendimento, sua liberdade e seu voto valem muito pouco. A sacada de Marshall é que essas três camadas se sustentam mutuamente. De que adianta ter direito ao voto se você não sabe ler o que está na cédula? Que adianta ter liberdade de expressão se você trabalha 18 horas por dia para não morrer de fome? Os direitos sociais não são um luxo acrescentado no fim. São a condição para que os outros direitos signifiquem alguma coisa na vida real. Agora vem a parte que foca diretamente no Brasil. Porque um historiador brasileiro pegou o esquema de Marshall e mostrou algo perturbador. No Brasil, a ordem das camadas foi invertida. O historiador se chama José Murilo de Carvalho e o livro se chama, de forma direta, Cidadania no Brasil, o Longo Caminho. Lembra da sequência de Marshall na Inglaterra? Primeiro, os direitos civis, depois os políticos, por último, os direitos sociais. No Brasil, segundo Carvalho, foi quase o contrário. Os direitos sociais vieram primeiro, muitos deles concedidos de cima para baixo, durante o governo de Getúlio Vargas, na década de 30 e 40. Leis trabalhistas, carteira assinada, previdência, antes de haver democracia plena. Os direitos políticos vieram de forma intermitente, interrompida por ditaduras, no caso, inclusive a mais recente, que foi o regime militar de 64 a 1985. E os direitos civis, o direito de ir e vir sem medo, de ser tratado com igualdade pela polícia, de ter acesso real à justiça, bom, esses aí, segundo Carvalho, continuam sendo os mais frágeis até hoje. Alguém duvida disso? Pensem bem, vejam o dia a dia que está correndo por aí e pense um pouco. E afinal de contas, por que tudo isso importa? Porque quando os direitos sociais chegam antes dos direitos civis, as pessoas aprendem a esperar do Estado como quem espera um favor. Olha que legal, tá? Elas esperam um favor, não como quem exige o que é seu por direito, gente. Isso é seu por direito. A gente vive falando isso no canal. Então, o que os políticos fazem não é um favor. Asfaltar a rua da sua casa, colocar luz, esgoto, enfim, tudo isso faz parte do Estado e isso é um direito que você tem. Não é um favor dos políticos, muito pelo contrário, é um dever deles. Carvalho tem uma expressão para isso, uma cultura de estadania em vez de cidadania. Uma relação com o Estado feita de dependência e gratidão e não de direitos exigíveis, que é o que realmente deveria ser. E isso explica algo que você já deve ter visto. E aqui eu vou repetir novamente. Por exemplo, quando um político entrega uma cesta básica, ou quando um político entrega uma obra e ele é tratado como benfeitor, como alguém que fez um favor pessoal, em vez de alguém que apenas cumpriu a obrigação de gerir o dinheiro público. Prestem atenção nisso, gente. Político não faz favor a ninguém. Vocês precisam prestar atenção nisso. O político, ele é votado, empossado e faz o trabalho dele. E qual é o trabalho dele? Criar leis para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Esse é o trabalho deles. Quando a rua asfaltada chega na sua casa, não é um presente do prefeito, porque ele foi votado, empossado, ganha um salário para isso. E é assim, esse asfalto na sua casa é um direito seu, pago com o imposto do cidadão. Mas a cultura da estadania faz parecer que é um favor. E o favor passa a ser uma dívida. E a dívida cria um voto cativo, quase que um voto de cabresto. E é contra esse pano de fundo que precisamos entender a Constituição de 1988. O Brasil saía de 21 anos de ditadura militar. E a Constituição de 88 foi a tentativa mais ambiciosa da nossa história de escrever num único documento a promessa de uma cidadania completa. Ela ficou conhecida por um apelido que diz tudo: a Constituição Cidadã. E não é força de expressão. Ela reúne no mesmo texto
as três camadas de Marshall: direitos civis, no caso, liberdade de expressão, de crença, de ir e vir, proibição da tortura; direitos políticos, voto livre, direto e universal, liberdade de organização; e os direitos sociais: educação, saúde, moradia, trabalho, previdência, assistência. Tudo isso está lá, portanto, não é nenhum favor a vocês. Tudo isso está no papel. Tudo isso é uma promessa jurídica. E aqui é preciso ser justo com o que a Constituição de 88 realizou. Ela, por exemplo, criou o SUS. E aí eu tenho até uma série de vídeos sobre o SUS que eu recomendo a vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a questão da ética e do SUS. Bem interessante para melhorar o entendimento disso. O SUS, ele é uma conquista social, uma conquista sua. Portanto, você não deve nada a nenhum político. Mas vou retomar, tá? Então, a Constituição criou o SUS, Sistema de Saúde, que com todos os seus problemas, né, e tem, ele atende milhões de pessoas que de outra forma não teriam atendimento nenhum, isso é óbvio. Além disso, a Constituição de 88 ampliou o direito ao voto, fortaleceu o Ministério Público, reconheceu direitos de povos indígenas, de crianças e de idosos. Que engraçado que esses direitos são cada vez mais sendo, como eu diria, de uma forma educada, estão sendo prejudicados, eles estão sendo atacados, né? E a gente precisa começar a prestar atenção, porque isso é constitucional, é um direito. Tá? É um direito do indígena, é um direito da criança, é um direito da mulher. Né? Todas essas pessoas precisam ter dignidade e ser bem tratadas, respeitadas. Portanto, a Constituição não é um pedaço de papel vazio que qualquer ideologia vem e quer varrer para qualquer lugar. É uma conquista real, arrancada de um passado autoritário. Mas, e você, já sabia que vinha um mas aí, né? Uma Constituição é uma promessa, e promessa não é entrega. Então, a gente tem o maisinho aí, maisinho que a gente vai conversar, tá bom? Então, a distância entre o artigo 96 e a senha número 47 é a distância entre a cidadania escrita e a cidadania vivida. E essa distância aparece em todo lugar, não só no hospital. Aparece, por exemplo, na escola pública, onde você tem o direito à educação garantida, mas muitas vezes não tem o professor de física há 2 anos. Aparece, por exemplo, no trabalhador que tem direitos trabalhistas do papel, mas que, se reclamar, é substituído por outro na fila de desempregados. Aparece no jovem negro de periferia que tem, por lei, exatamente os mesmos direitos civis do que qualquer outro brasileiro, mas que é abordado pela polícia de um jeito que outros nunca serão. É por isso que cidadania não pode ser pensada só como um status jurídico. Ter o nome escrito na lista de direitos não é o mesmo que viver esses direitos. Cidadania é uma experiência concreta. Vou repetir: cidadania é uma experiência concreta. Ou ela chega na ponta da vida cotidiana, na escola, no hospital, no ônibus, na delegacia, ou ela é só uma palavra bonita numa placa. Mas eu prometi no começo que cidadania tinha 4 dimensões, e uma delas é bastante incômoda. Quais seriam? Os deveres. Porque é fácil falar de cidadania como uma lista de coisas que eu recebo. Direito a isso, direito àquilo, o Estado me deve, o Estado falhou comigo. E boa parte disso é verdade. Lógico, o Estado brasileiro ele falha, e falha muito. Cidadania também é o que eu devo à comunidade da qual faço parte. Pagar impostos, respeitar a lei, inclusive quando ninguém está olhando, como eu já pude falar em outros vídeos. Não jogar lixo na rua que depois vou reclamar que está suja. Participar, fiscalizar, comparecer, sustentar as instituições em vez de só cobrar delas. Mas o que eu vejo mais importante é não atacá-las, no caso as instituições, porque nós dependemos das instituições o tempo todo.
E quando você ataca o TSE, quando você ataca o STF, quando você ataca o IBAMA, o Embrapa, enfim, todas essas instituições que foram atacadas nos últimos anos, isso é um prejuízo terrível para a comunidade, porque, de alguma forma, uma parte da população passa a descrer dessas instituições e você enfraquece o Estado. E a gente tem que lembrar que muitas e muitas e muitas pessoas precisam do Estado. Então, você atacar instituições, novamente, enfraquece o Estado. E as pessoas, muitas delas, ou a maioria da população brasileira, precisa do Estado. E vejam que incoerência. Então, gente, para pensar. Antes de você ficar falando mal do ministro do STF, que é absolutamente normal que haja gente péssima, ruim, é, cheia de defeitos em todos os grupos de pessoas, pense primeiro na instituição e depois na pessoa. E aqui eu estou dizendo, não estou dizendo que você não esteja certo com a crítica, eu só estou dizendo que você está sendo usado para algo que muitas vezes vai te prejudicar de alguma forma. Pensa antes. E aqui vale um cuidado dos dois lados. Vamos pensar assim. Tem quem use os deveres para calar quem cobra direitos. Por exemplo, você reclama do SUS, mas será que paga seus impostos direitinho? Pensa bem. Como se o cidadão só pudesse exigir depois de ser um santo. E isso é uma armadilha, gente. Mas também tem o outro extremo. Tratar cidadania como uma máquina de vender direitos, em que ninguém deve nada a ninguém. E uma comunidade em que todos exigem e ninguém sustenta, simplesmente não se aguenta. Para pensar. O equilíbrio é este. Vamos pensar juntos. Defender direitos com firmeza, sem dissolver a responsabilidade coletiva que os torna possíveis. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte, gente. Você cobra, mas você também tem que, né? Você também tem os seus deveres. Então você cobra e também realiza as suas ações de forma correta. Não é legal? Equilíbrio. Isso nos leva ao ponto mais delicado deste vídeo. Cidadania não se sustenta só de indignação. Vou repetir, cidadania não se sustenta só de indignação. Todos nós conhecemos a indignação episódica. Aquele episódio, aquela situação em que a polícia agiu errado, aquela situação em que um político fez alguma coisa, aquela situação em que o juiz tomou uma decisão equivocada, que pode ser outra coisa. Então, todo mundo tem essa indignação de determinados episódios. E muitas vezes você pode ver um vídeo revoltante que viraliza, uma tragédia que domina o noticiário por 2 ou 3 dias. E a onda de comentários, de stories, de isso é um absurdo. Vou repetir. Tudo isso é normal. Isso é normal. Pensem, desde que vocês nasceram, sempre foi assim. Você abriu o jornal, mesmo quem não viveu na época das redes sociais, você abriu o jornal, tinha lá uma barbaridade estancada. Só que nos dias de hoje, isso é muitas vezes potencializado. Logicamente, a comunicação hoje ela é muito mais rápida. E a indignação, ela dá lucro. Então, as redes sociais, elas ganham muito dinheiro com a indignação de vocês. Então, toda vez que você ficar indignado, pare e pensa um pouco, tá? E pensem, essas indignações, esses episódios, o que acontece depois? Né? Sempre vai ter o próximo escândalo. E aquele escândalo que aconteceu há 2 dias atrás, ele é esquecido. Vejam a política atualmente. Então, um político ele é preso por não sei o quê. Aí vai lá o presidente do partido, ele é preso por não sei o quê. E aí você vê corrupção aqui, corrupção ali, corrupção aqui. E percebam que esses são sempre episódios. Né? E as pessoas vão esquecendo. Né? Tem um senador aqui, tem um deputado ali, tem um ministro lá. Vocês perceberam?
que isso são episódios que vão se sucedendo? Porque a indignação ela é fácil, ela é gratuita e sozinha ela não muda absolutamente nada ou quase nada. O que muda as coisas é muito mais chato e mais lento. São instituições que funcionam e que você deve sim cobrar e que precisam ser cobradas todo dia, não só no dia do escândalo. Isso é cultura cívica, o hábito de participar, de se informar, de acompanhar o que não é notícia. Presta atenção, a verdade normalmente não está nas redes sociais. Não vai estar no seu grupo de WhatsApp, não vai estar no Instagram, não vai estar. Não, gente. Presta muito atenção. Sempre faça uma análise muito mais ampla, certo? Busquem informação em órgãos que sejam minimamente legítimos, né? Se buscar uma informação de um influencer de direita ou de esquerda, normalmente você vai ser manipulado. Então pense um pouco, busquem a informação em órgãos, em jornais, em revistas que tenham pelo menos minimamente ali um projeto editorial que tenha muitos anos de trabalho, que seja reconhecida como um órgão importante e um órgão pelo menos legítimo. Pensa nisso, gente. Para de agir e se indignar com rede social. Isso não leva a nada, só está prejudicando a todos nós. E aí eu volto, porque essa forma de agir, tá? Esse agir cívico, passa a ser e passa a apresentar uma consciência histórica, ou seja, saber de onde vêm os direitos que temos para não perdê-los por descuido. E assim, vocês veem que nas últimas décadas, um conceito, por exemplo, de direito trabalhista vem mudando muito. Quem não gosta de ter 13º? Quem não gosta de ter férias? Quem não gosta de ser respeitado pelo seu trabalho? Todo mundo gosta. Só que nos últimos tempos a gente vem olhando pessoas cada vez menos interessadas em discutir isso. O que me parece uma coisa meio absurda. As pessoas, o que elas querem? Trabalhar o tempo todo, de segunda a segunda, sem nenhum descanso. Porque é isso que muita gente quer que vocês acreditem. Trabalhar de segunda a segunda é normal. Você entra com o carro e com o trabalho. Paga manutenção, seguro e combustível. E a empresa cobra a taxa que ela mesma define. Os direitos que estão na Constituição de 88, elas não caíram do céu. Foram conquistados por gente que lutou, por gente que foi presa, que foi torturada, que morreu. E a lição mais dura da história política é essa. Direito conquistado não é direito garantido para sempre. Por isso que eu estou falando coisas repetidamente, para ver se vocês conseguem entender. O seu direito ao 13º não é para sempre. Se você permitir, daqui a pouco você perde esse direito. E vai achar maravilhoso. Muita gente vai achar lindo, maravilhoso, porque foi convencido que isso era importante. Mas é importante para quem? Para o trabalhador? É importante para um pedacinho assim de gente, de grandes empresários, de grandes empresas que cada vez concentram mais a renda. E para continuar, o que uma geração conquista, a outra pode perder se ela parar de se defender. E é o que eu vejo que está acontecendo. Muita gente simplesmente parou de defender a causa trabalhista e passou a defender conceitos ideológicos. Ora, você come com ideologia? Você bebe com ideologia? Você tem o seu 13º com a sua ideologia? Você tem suas férias com a sua ideologia? Não, você não tem. Então para pensar antes de começar a falar mal disso. Deixa eu retomar aqui, ó. Tô falando muita coisa. Deixa eu retomar para a questão daquela mulher da senha número 47. Ora, as fichas que acabaram ao meio-dia e o ônibus de volta para casa.
E agora vocês começam a ter ferramentas para enxergar melhor o que aconteceu com ela, não é isso? Vou voltando em Marshall, né, o nosso filósofo, ele mostra que a saúde dela, daquela mulher, é um direito social, a camada mais recente e mais frágil da cidadania. Agora, o Carvalho, que é o nosso pensador brasileiro, te mostrou que no Brasil esse direito muitas vezes chega como um favor em vez de chegar como um direito exigível. E a Constituição de 88 te mostrou que no papel ela tinha razão o tempo todo. O artigo 96 estava do lado daquela mulher. A promessa estava ali, escrita. O que faltou não foi o direito, foi a realização do direito. E realizar um direito não depende só de estar escrito. Depende de orçamento, de gestão, de instituições que funcionem e, principalmente, de cidadãos que cobrem, não uma vez no dia da revolta, mas de forma organizada e permanente. Porque, no fim, cidadania não é algo que a gente tem, é algo que a gente exerce ou deixa de exercer, como eu tentei explicar durante esse episódio. Aquela mulher voltou para casa sem atendimento, mas a pergunta que fica não é sobre ela, é sobre nós que vimos, nos indignamos por um instante e seguimos em frente. A cidadania dela depende em parte do que a gente faz depois de fechar esse vídeo. Entenderam? Agora, vamos recapitular o que vimos até este momento. Cidadania não é só votar, é pertencer, ter direitos, assumir deveres e poder se proteger do arbítrio. Marshall mostrou que a cidadania se constitui em 3 camadas: direitos civis, políticos e sociais, e que as 3 se sustentam mutuamente. Carvalho mostrou que no Brasil essa ordem foi invertida e que isso gerou uma cultura de favor no lugar de uma cultura de direito. A Constituição de 88 reuniu as 3 camadas numa única promessa democrática, real, mas ainda não plenamente cumprida. E a distância entre o direito escrito e o direito vivido é o verdadeiro campo de batalha da cidadania. No próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre as contradições entre direita e esquerda, e vocês vão entender que a maioria das pessoas, ela não é puramente de direita e nem puramente de esquerda. A grande maioria das pessoas, elas concordam com alguns conceitos de direita e outros de esquerda. E normalmente há uma mescla de conceitos, né, ideológicos que ali precisam ser, né, um pouquinho melhor trabalhados, tá bom? Mas antes disso, eu vou deixar uma pergunta aqui para os comentários. Qual foi a última vez que você teve um direito no papel, mas ele não se realizou na sua vida? Na saúde, na escola, no trabalho, no transporte, por exemplo? Conta a sua história aqui embaixo. Ela faz parte do retrato da cidadania brasileira. Gostou do episódio? Deixa aí seu like, faça um comentáriozinho, tá? Nos ajude a impulsionar esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo episódio.